O Moído do Dia. Informações sobre o que acontece diariamente na cidade e região. As redes sociais são os principais meios de comunicação na sociedade nos dias de hoje, se tornando inclusive uma ferramenta de trabalho, como é o caso dos influenciadores digitais. Mas para explicar para a gente como fica a relação das redes sociais com essas pessoas, a gente conversa agora com o advogado especialista em direito do consumidor, Leonardo Moreira. Bom dia, Leonardo. Bom dia, Carla, você e todos os seus ouvintes. Leonardo, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, quais os direitos e deveres do usuário nas redes sociais? O que é que diz o CDC? Apesar do nosso código não ser um código atualizado em relação à sua criação, o nosso código ele vem sendo atualizado ao longo dos anos, sobretudo em relação ao comércio, a relação comercial entre fornecedor e consumidor na internet e nas redes sociais. O que as pessoas devem entender é que a rede social, a internet, não é terra sem lei. Então existe sim, o direito garantido para o consumidor de tudo aquilo que é oferecido, que é ofertado para ele na internet. Seja através de uma página, uma homepage, seja através de um WhatsApp, seja através de um Instagram, de um Facebook. Então, diante de uma oferta, de um oferecimento de um serviço, de um produto nas redes sociais, o consumidor pode ficar tranquilo que todas as normas, todas as regras previstas no nosso Código de Defesa do Consumidor serão aplicadas nessa relação de consumo. E, Leonardo, no caso de contas que foram hackeadas ou invadidas e pessoas que trabalham com isso muitas vezes, o que diz o CDC nessa situação? Nesse caso específico, a gente tem que verificar se de fato houve uma responsabilidade de um terceiro. Ou seja, o CDC ele prevê algumas excludentes de responsabilidade. Então, para o fornecedor não ser, vamos assim dizer, condenado, responsabilizado, ele tem que deixar claro, tem que provar de que todo aquele dano foi causado por um terceiro. E aí esse terceiro seria um fraudador, um golpista, etc, etc, etc. Se ele não conseguir provar isso, ele não consegue se inserir dentro da excludente de responsabilidade prevista no nosso Código de Defesa do Consumidor. Então, em regra, para ficar claro para você e para os seus ouvintes, todo fornecedor ele assume o risco do negócio. Então, o risco do negócio também envolve uma possibilidade de uma fraude. Então, se não ficar comprovado, como eu falei há pouco, que é uma responsabilidade exclusiva de um terceiro, o fornecedor, sim, vai ser responsável pelo golpe sofrido pelo consumidor. E, Leonardo, no caso de prejuízos financeiros decorrentes de um mau funcionamento da rede social, por exemplo, a gente tem visto há alguns meses atrás casos em que a rede social cai. E aí a gente tem pessoas que trabalham com isso, que fazem a sua renda a partir dessas plataformas, É possível que o consumidor ele consiga pedir o ressarcimento desses prejuízos por causa de um mau funcionamento da rede social? Veja, nesse caso específico, a gente tem que verificar se aquele consumidor ele utiliza suas redes a título de rendimento, de remuneração material. Porque aí a gente entra naquela seara, naquele campo de dano material. E o dano material, Carlos, ele precisa ser comprovado. Nós temos dois tipos de dano material, o lucro cessante e o dano emergente. E a nossa legislação diz expressamente que o dano material precisa ser devidamente comprovado. Leonardo, o senhor falou no início da entrevista que o nosso Código de Defesa do Consumidor, apesar de um pouco atrasado por causa de quando foi lançado, é sempre atualizado à medida do possível, Dá para dizer que dá para melhorar o nosso Código de Defesa do Consumidor ou ele abrange a maior parte das nossas necessidades hoje em relação às redes sociais? Não, dá sim. O nosso código, apesar de não ser tão recente, e como eu falei há pouco e você acabou de frisar, ele vem sendo atualizado anualmente, e o nosso legislador está debruçado sobre normas, sobre mudanças específicas nas relações de consumo na internet. Então hoje nós já temos jurisprudências, que são decisões reiteradas do nosso Poder Judiciário, em favor de consumidores decorrente de relações na internet. Isso está gerando a necessidade de uma mudança mais urgente na lei. Então, pode ter certeza, tanto você quanto seus ouvintes, que logo em breve nós teremos atualizações mais concretas
né, com artigos do nosso Código de Defesa do Consumidor, taxando especificamente a relação fornecedor-consumidor na internet. Muito obrigada pela sua entrevista, Leonardo. Eu te agradeço, um bom dia para você e todos os ouvintes. No Moído do Dia de hoje, você conferiu uma conversa sobre como o Código de Defesa do Consumidor tem abrangido as relações entre usuário e rede social. E quem tirou essas dúvidas para a gente foi o advogado especialista em direito do consumidor, Leonardo Moreira. Carla Nogueira, Rádio Cidade, todo mundo ouve, todo mundo vê.